Então, hoje o tema é sobre política e religião. Mais especificamente, queremos tocar num tema bem complexo e também bem polêmico, que é o marxismo. Você viu aí no título da nossa capa, o marxismo, ele é uma religião? Talvez você esteja estranhando esse título, né? Mas como assim, marxismo? Mas o marxismo é uma teoria política, econômica, social, né? Eu aprendi assim na faculdade. Pois é, meu amigo, nem tudo que eles ensinam na faculdade é a realidade. Tem muitas coisas por trás, né, que a gente precisa estudar, pesquisar e chegar a conclusões muitas vezes diferentes daquilo que é ensinado nas faculdades pelo nosso Brasil afora. Mas, enfim, hoje o tema é este e hoje nós queremos discorrer a respeito, na verdade, do capítulo de um livro muito importante, escrito por um amigo e um competente apologista, pastor Eginaldo Hélio, que já está comigo aqui. Pastor, muito obrigado pela sua atenção, por aceitar o nosso convite. Tá? Nós temos um carinho muito imenso pelo pastor Eginaldo Hélio. Mas eu quero agora dar a oportunidade para ele se identificar, para ele falar sobre as suas prerrogativas, as suas credenciais acadêmicas, ministeriais, enfim. Quem é Eginaldo Hélio de Souza? Fala para nós aí, pastor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí, pastor Paulo. Para mim é uma alegria estar com você novamente. E até para quem não sabe, a gente já caminha juntos há um bom tempo, né? Mesmo que distantes, aí nós estamos, uma ocasião ou outra, juntos, né? Nessa batalha pela apologética, né? Não é de hoje que nós estamos juntos aí. Eu fico muito, muito feliz, né? Eu tenho feito esse trabalho apologético já há muito tempo. Nós, inclusive, não lembro se a gente se conheceu através do Instituto Cristão de Pesquisas, né? Que fizemos, inclusive, palestras juntos. Eu tive a oportunidade de escrever durante aí um período de quase 10 anos para a revista Defesa da Fé, e bastante, porque quase todas as edições eu tinha um texto ali. E, inclusive, colaborei com a Bíblia Apologética, né? E aí, ao longo do tempo, aí, estudo de teologia, fiz jornalismo, fiz história. Eu acho que essas coisas ajudaram muito a compor, né, essa visão que a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas. Mas quando hoje eu sou pastor aqui no Vale da Bênção, né, um pastor auxiliar, mas até por esse ministério de ensino que eu tenho, de algumas áreas, né, distintas, eu acabo viajando muito, às vezes brinco com o pessoal, né, para quem não conhece o Vale da Bênção, é um lugar muito bom e abençoado aqui que eu sirvo, né, e eu ainda brinco com o pessoal, né, que às vezes quem quiser se esconder de mim, vem aqui para o Vale da Bênção, né, porque a gente viaja bastante, mas assim, várias áreas, a gente tem palestrado, escatologia, a gente tem feito palestra para casais, mas esse tema que nós vamos tratar hoje, e aí eu vou contar um pouquinho, não sei se me permite aqui, contar um pouquinho a minha história, né? Como é que eu me envolvi com isso, né? Como todo mundo, eu me converti na década de 80, e naquela época todo mundo sabia, o comunismo era uma coisa inimiga do cristianismo. Eu lia toda aquela literatura de perseguição, Voz dos Mártires, Portas Abertas, torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé, contrabandista de Deus, contra toda esperança, do Armando Valladares. Então, sempre li aquilo, estava muito certo na minha cabeça que aquilo ali tinha acabado. Aliás, que aquilo ali era anticristão. Em 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, que para alguns foi o símbolo da queda do comunismo. Depois, nós temos em 1991 a dissolução da União Soviética. Então, para muitos, aquilo ali acabou. Na década de 90, quando eu fui estudar jornalismo, então no jornalismo você começa a ler de tudo, aprender muitas coisas, né? E então eu lembro que eu ganhei um livro chamado Karl Marx, Vida e Pensamento. Eu, desde que me converti, eu sempre tive essa veia apologética, de você analisar tudo à luz da Bíblia, né? Isso é normal. Eu confesso para você, pastor Paulo, quando eu li o Marx, e é um livro muito bom, fiquei até feliz,
porque esse livro agora foi reeditado pela editora Vozes. É um livro denso, para mim, na época, vamos falar assim, nem tudo era muito claro para mim, né? Lá não tinha tanta hábito com aquela literatura, mas para mim ficou muito claro uma coisa, que o marxismo ele era uma religião. Ficou muito claro isso. Que ele não era, e aí é muito importante os nossos ouvintes aqui entenderem. Se você acha que é só uma religião, só política ou só economia, você está muito, muito enganado, tá? Na verdade, talvez a melhor descrição é que ele é uma visão de mundo tão completa como qualquer religião. Aliás, eu deveria ter passado aqui para você, eu tenho um postzinho onde eu faço a comparação de... Aí no livro tem, né? No livro tem, se você entrar na parte de cosmovisão, tem toda a relação que existe entre aquilo que a Bíblia ensina sobre certos pontos e como que o marxismo fala sobre aquilo. Então, lendo ali, pastor, ficou muito claro para mim que aquilo era uma religião. E aí, a partir dali, os meus estudos sobre marxismo se intensificaram. Estudar porque eu gostei, e você começa a ver essa questão da visão de mundo que tem ali. É claro que há um processo grande de crescimento. Mais tarde, fui tomando conhecimento de outros autores, e muitas daquelas coisas que eu tive a impressão, mas que eu não compartilhava com ninguém, às vezes, quem sou eu, né? Como aquela famosa frase, quem sou eu na fila do pão para dizer que isso aqui é uma religião, para dizer que isso aqui parece uma distorção do cristianismo. Mas, com o tempo, foi justamente isso que eu vi que muitos autores já tinham percebido. Muitos autores já tinham visto o marxismo como uma religião. Porque é mais ou menos assim, acho que é uma frase, não sei se do Lewis ou do Schaeffer, que ele fala assim, você pode tirar Deus, mas você vai colocar alguma coisa no lugar. Então, é óbvio, se você... E aí, quando você vai acompanhando todo o pensamento marxista, você tem que pôr uma coisa no lugar. Se não foi Deus quem criou o homem, de onde ele veio? Bom, então eu tenho que ir lá para a evolução, né? Se não foi Deus o que criou o homem para viver em família, como é que surgiu? É uma construção social. Então você tem que ter esses caminhos aí. E hoje, cada vez mais, às vezes é importante as pessoas saberem que eu fiquei muito tempo estudando sem nada me pronunciar, né? Eu não falava sobre aquilo porque eu não me sentia. E na época eu acompanhava um site jornalístico que começa a trazer coisas diferentes, e daqui a pouco eu estava escrevendo para o site. Às vezes eu acordava de madrugada e eu ia escrever. Muitas vezes não sabia nem vou falar assim, para quem que vai ler isso aqui, mas eu tenho que escrever, porque é isso aqui, é o que eu estou vendo. Inclusive, isso que deu origem a esse primeiro livro aqui, que é o Marxismo Selvagem, o Manifesto contra a Ameaça do Marxismo Cultural, né? Deu origem a isso. Então, o que eu quero dizer assim, que quando eu começo a falar, já tenho muitos anos que eu estou ali lendo e estudando. E não acho que não pode parar, a gente tem que continuar aprendendo, entendendo. Agora, só mais um segundo ponto, que eu também estou falando demais aqui, mas um segundo ponto o que acontece? Eu vejo hoje, nós já temos muita literatura que, de alguma forma, ela se opõe à visão marxista de mundo. Você tem muita literatura em português, que antes você não tinha outras línguas, não tinha português. Mas o que sempre eu senti falta foi de uma refutação, de uma oposição, dentro de uma visão cristã bíblica. Essa é a grande coisa. Então, inclusive no Marxismo Selvagem, embora eram textos jornalísticos, né? Mas ali eu já coloco o choque que existe entre a visão bíblica e a visão marxista de mundo. Vamos lembrar, para quem não sabe, gente, aqui, o Marx é de origem judaica, tá? De origem judaica, inclusive ele teve antepassados que eram judeus, ou seja, a visão de mundo judaica estava lá, a cosmologia judaica está lá. Mas muita gente não sabe, mas ele também foi cristão. O Marx, ele inclusive tem um texto, eu brinco com o pessoal nas minhas palestras, nos meus seminários, eu brinco com o pessoal que, assim, você sabia que ele é crente? Se vocês quiserem, tem um texto dele aqui para você usar na escola dominical. Tem um texto dele sobre João 15 que você pode usar na escola dominical. Então esse é um fato, né? Ou seja, ele conhecia a verdade cristã. Então é como se ele, de repente, pegasse tudo aquilo e criasse uma heresia que vai negar tudo o que está lá. Então, a partir daí, depois que eu lancei,
já tinha começado a fazer algumas palestras, a escrever alguns artigos, mas em 2018 lancei o livro Marxismo Selvagem, de lá para cá eu não parei mais. Eu tenho o meu canal, que é o Missão Atenas, lá tem algumas coisas, né, a respeito desse assunto, inclusive, tem coisas assim, por exemplo, tem uma série chamada Marxismo e Família. Muita gente não sabe, mas o marxismo, ele vê a família como algo ruim, como algo que precisa ser destruído. Ah, você está exagerando. Não, gente, pega o Manifesto Comunista e lê. Porque o Manifesto Comunista está muito claro sobre isso. O alvo é a destruição da família. Aí eles dão umas miraboladas e dizem que não. Então, assim, a gente precisa... o que eu estou falando, na maioria das vezes, é resultado de leitura das fontes primárias, daquilo que os autores em si, originais, disseram. Por exemplo, pegar aqui, né? Para ver que o marxismo não é só uma questão... Parte do seguinte princípio. Não foi Deus quem fez nada, porque o marxismo ele tem na sua raiz o ateísmo. Não foi Deus quem fez nada. Então, tudo que existe é uma construção social. O que foi construído socialmente pode ser destruído e reconstruído. Entendeu? Então, a premissa aí é que vai dar origem a uma série de ideologias, essa ideologia neomarxista, hoje alguns têm chamado woke, tudo isso porque é uma visão de mundo completamente diferente daquela que nós, como civilização ocidental, sempre tivemos ali influenciado pela Bíblia. Não sei se fiz a apresentação como queria, mas é a partir daí, vamos lá. Maravilhoso, maravilhoso. Você poderia ter falado mais ainda, né? Eu lembro que eu conheci o irmão no antigo ICP, né? Na revista Defesa da Fé, o irmão escrevia lá os seus artigos apologéticos, e nós participamos também, eu, o pastor João Flávio, com o CACP, também escrevemos diversos artigos, inclusive foi capa de revista da Defesa da Fé. Participei igualmente com o irmão da confecção das notas de rodapé da Bíblia Apologética de Estudo. Isso. Muito bom com o saudoso, né, pastor Natanael Rinaldi. Participamos dos memoráveis seminários ali com... Eu acho que foi 15 ou 16 anos participando do seminário Pastor Natanael Rinaldi lá em Santos. Isso. Falou também sobre angelologia, astrologia, o próprio marxismo também, né? Quando o irmão estava começando a trabalhar nessa área. Então, a gente tem uma afinidade, eu tenho um respeito muito grande pelo irmão e, para mim, é uma referência também na área da apologética. Mas... você está nesse projeto, recentemente você escreveu esse livro também, né? Isso. Dragão Vermelho, que por sinal aí eu ganhei, foi um presente que você me deu. Você só não tirou 10, Egnaldo, porque você não autografou esse livro para mim. Isso aí é para você, isso é para você vir me visitar, trazer o livro para eu poder fazer a dedicatória. Muito bom, muito bom. Agora sabe, agora pegando um gancho aí seu, ó que curioso, né? Quando eu lancei o Marxismo Selvagem, eu fiz o lançamento lá em Goiânia, né? Numa igreja muito grande lá, em Goiânia. E na ocasião eu tinha feito amizade com um professor Jean-Marie Lambert, que ele é professor emérito da PUC. Ele é um belga radicado no Brasil, um homem extraordinário, e ele tem uma história toda, não dá para a gente contar aqui, né? Mas nós ficamos muito amigos. E aí eu falei, professor, vai lá ver a palestra. Ele é um cristão, como eu posso falar assim, voltando para o cristianismo, né? Depois de ter andado aí pelo marxismo. E eu falei, professor, vamos lá ver o seminário. Ele falou, sobre o que é o seminário? Eu falei, Marxismo à luz da Bíblia, que é o Dragão Vermelho, Marxismo à luz da Bíblia. E aí, pastor, ele me fala assim, mas como é que você vai falar de marxismo à luz da Bíblia se naquela época não tinha marxismo, né? Aí eu falei para ele assim, vem e vê, professor. E ele veio e foi muito bom, porque foram 6 palestras e nós tivemos pelo menos 2 palestras que eram sobre a questão da cosmovisão, que é uma das coisas que eu trato aqui no livro, comparar as crenças básicas que estão lá. E aí, quando acabou, eu falei, entendeu, professor? Ele falou, entendi, tá certo, é isso mesmo, né? Então, ele compreendeu que você pode sim. Por quê? Uma das coisas que digamos assim, a própria ferramenta da cosmovisão, ela é hoje uma ferramenta filosófica que os teólogos têm usado muito para ver o que está na raiz das crenças lá.
Então, vou aqui já dar uns spoilers, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa fala assim, e aí um discurso, não sei se você já ouviu, mas é famoso, né, de uma filósofa, entre aspas, dizendo, né? Eu vejo uma certa lógica no assalto, eu vejo uma certa Conheço lógica. essa filósofa. Então, na verdade, qual é a lógica que ela tem? É uma visão marxista de mundo. Qual é a visão marxista de mundo que se contrapõe à cosmovisão bíblica? O que diz a Bíblia? Bem claro, bem direto, qualquer pessoa compreende. Não roube. Roubar é errado. Né? Roubar não é o que Deus fez. Só que dentro do marxismo, a escolha pelo roubo, ela não é o resultado de uma escolha pessoal. Ela é o resultado de um sistema que envolve a pessoa. Então, ela inclusive dá a explicação dela. Olha, o que acontece é o seguinte, a pessoa está lá num lugar onde diz que ela tem que ter aquilo, então ela vai lá, ela não tem, ela não pode, então ela vai lá e rouba. Então, o que a visão de mundo marxista? As ações dos homens são determinadas pelo sistema econômico no qual elas vivem, ou que ele vai chamar de capitalismo, burguês e tal. Então, esse sistema obriga ele a ser o que ser. Ele é o resultado do seu sistema econômico. Como é que eu mudo isso? Eu destruo esse sistema, eu tiro esse sistema e imponho um outro, que é perfeito, socialismo, comunismo, e aí as pessoas vão ser maravilhosas, lindas e cheirosas e nunca mais vão roubar, né? Então, entenda assim, dentro da visão bíblica, as ações erradas são o resultado de um ser humano que ele foi corrompido pela sua desobediência a Deus, então ele tem uma inclinação para o mal e muitas vezes ele faz escolhas ruins. Dentro do marxismo, não. O problema é o sistema. Então, você tem isso, você tem um videozinho que correu aí, onde o professor, na sala de aula, fala para o aluno que como é que o ladrão que está assaltando o pai de família, ele também tem família, ele também está trabalhando. Porque, entendeu? Porque a culpa é do sistema. Não é o nosso tema aqui, então eu não quero ir muito profundo, gente. Mas a coisa vai tão... Vou aqui só dar essa palhinha aqui que tem. Tem um livro. Claro. Tem um livro chamado Quando os Skates Forem de Graça. Né? Conta a história... É um menino americano, acho que ele é de origem iraniana, e que a mãe dele é aquela comunista fanática, né? O pai também é do Partido Comunista, só que o pai abandonou ele, tá uma história assim. Olha a coisa, pastor. Aí ele conta, né, a história dele, e na história dele conta quando ele era criança, que a mãe vai para um evento lá comunista e não tem ninguém para tomar conta dele, tem 4, 5 anos, 6 anos, não lembro, mas é criança. E aí vem um rapaz, que é um membro do Partido Comunista, tomar conta dele. E esse homem, ele abusa dele quando ele é criança, né? E aí ele conta, já no final do livro, que a mãe vai falar com o dirigente do Partido Comunista. A resposta do dirigente foi a seguinte: olha, você precisa entender o seguinte, nós vivemos sob o sistema capitalista. Esse tipo de coisa acontece por causa do sistema de opressão capitalista, de desigualdade que a gente vive. Isso só vai acabar quando esse sistema mudar. Então você vê assim, ele está justificando uma coisa absurda daquela, né? Está justificando por causa do sistema. Então, o mal, e isso é uma coisa que o Marx já traz do Jean-Jacques Rousseau lá atrás, né? O mal não está no ser humano, o mal está no sistema. Tanto que, se você vai ler muita literatura, você vai ler, você pode ler Che Guevara, você pode ler até o Fidel Castro lá, e vai falar a mesma coisa. Nós vamos produzir o novo homem, que é um termo bíblico. Por que o novo homem? Porque esse homem vai vir quando nós mudarmos o sistema. Então, eu estou aqui, assim, para as pessoas entenderem que o marxismo é muito mais do que mera política, é muito mais do que mera economia, é visão de mundo mesmo, é um messianismo extremo. Você vai encontrar na literatura, seja do Engels, seja do Marx, a salvação do mundo, a redenção do mundo, esse termo, essa expressão, porque ele se via como uma religião inquestionável. Maravilha. Deixa eu só fazer os agradecimentos aqui. Tem uns irmãos aqui que estão nos prestigiando com a sua audiência. O Rafael Leonessa, um abraço para o Rafael aí, falou que está divulgando o nosso vídeo aí, pastor.
O Rafael, ele escreveu uma obra muito boa sobre a Igreja Maranata, ele é envolvido com essa questão aí de gnosticismo também, combateu muito o adventismo, e ele tem um canal também na internet, que agora ele está voltando a movimentar esse canal. O William Lima também, lá do Rio Grande do Norte, falou que está com a gente ali, aqui, assistindo o nosso... o Rafael, né? Rafael é do grupo lá dos apologistas. Sim. Tem um rapaz aqui, Vex Recortes, falou que ele não deveria, mas ele vai dar like, porque todos devem estar contra o marxismo. Isso vale. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu acho que é esse princípio que ele está usando. Ele deve ser católico. Positivo. O Influenciando Gerações, pastor Alexandre Farias, que é uma sumidade aí na área de bruxaria, desenhos infantis. Eu vou fazer uma live com ele na segunda-feira, nós vamos falar sobre esse tema. Abração, pastor Alexandre. Pastor Alexandre é muito querido. Já esteve comigo também em programas, muito querido. E o Otávio, do Teologia Inteligente, também está dando os parabéns para nós aí. Otávio também, muito querido. Deus abençoe. Inclusive, eu já mandei os livros para ele tem uns livros lá. É? Poxa, que legal. O Otávio está fazendo missões ali no sertão nordestino. Positivo. Pastor, vamos entrar no assunto direto. Eu quero trabalhar o capítulo 3 do seu livro. Mas antes disso, deixa eu falar aqui um pouquinho da minha experiência também, né? Aqui não são dois, vamos dizer assim, dois inexperientes nessa área. Quando você já fez, durante vários anos, pesquisa, escreveu 2 livros, fora artigos, palestras sobre marxismo. Eu sou formado em uma área que, na verdade, é o antro do marxismo nas faculdades, que é ciências sociais. Por incrível que pareça, quem foi quem eu me espelhei para poder fazer ciências sociais foi o Fernando Henrique Cardoso. Meu Deus do céu, que heresia! Tenha a misericórdia do teu filho. Ele era sociólogo e eu gostava do jeito dele falar, tal. Eu sempre soube, desde que eu me converti, aliás, antes da minha conversão, a minha família nunca votou no PT, nunca votamos em partido de esquerda, sempre éramos avessos a partido de esquerda. E quando você se converte em igreja tradicional, mais, vamos dizer assim, mais ortodoxas, por exemplo, eu me converti na Assembleia de Deus na época, década de 80, depois de 90, quando o PT estava surgindo, o Lula estava pleiteando ali com o Collor, né, a presidência da República. Então, toda a liderança da igreja era antipetista, né? Então, consequentemente, eu também tinha uma visão que não era de esquerda petista. Eu já trouxe para a igreja, né, com a minha conversão, essa visão. E aí, próximo ao ano 2000 ali, 2008, 2009, eu resolvi fazer o curso de Ciências Sociais. O pastor João Flávio já havia feito História, né, para trabalhar na apologética, e eu parti para o lado das Ciências Sociais, mais para o lado da política, né? E ao entrar na faculdade, assim, nas primeiras semanas, conversando com alguns colegas, eles perguntaram, né, se eu era religioso, se eu pertencia a alguma religião. Eu falei assim, sim, sou evangélico. E aí ele falou assim, olha, então esse curso não é para você não, você vai deixar de ser evangélico, você vai deixar de ser cristão. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, olha, aqui nós estudamos Marx, aqui nós estudamos teorias que vai contra a religião. Eu falei assim, aí eu pensei comigo, mas aí eu não estou dentro de uma faculdade, eu não estou teoricamente estudando ciência, e o que ciência tem a ver contra a religião? Então, já me acendeu a luz ali. Não que eu era, assim, completamente leigo a respeito do marxismo. Eu tinha, assim, uma visão básica do marxismo. Sabia que era uma ideologia de esquerda, que não era condizente com a fé cristã. Tinha lido algumas coisas, mas, assim, eu não tinha um aprofundamento na área. E eu resolvi agora, então, me empenhar mais ainda para entender, né, o que era o marxismo. E aí eu me deparei ali na sala de aula com
A metade da sala era de marxista ateístas. A outra metade não sabia o que estavam fazendo ali. E um grupinho pequenininho eram de pessoas boas, porém ignorantes a respeito de marxismo, essas coisas. Enfim, foram 4 anos de batalha dentro da sala de aula. 4 anos de batalha dentro da sala de aula. Travando diálogos com professores, com os alunos, seminários. A gente fazia seminário. O meu seminário era praticamente uma apologética contra o seminário dos marxistas. Para você ver o que nós chegamos. Teve um dia que o professor teve que gritar na sala de aula para a gente parar de debater. Então, você era uma mosca branca lá mesmo, hein? Eu não sei se era branca, eu sei que eles me odiavam. Eles me odiavam, eles nos apelidaram, né? Porque o pessoal que não gostava de marxista, né, eles foram se juntando a mim. E ali formamos um pequeno grupinho ali de pessoas que eram cristãs. E ali eles nos apelidaram de eixo do mal. O eixo do mal da sala de aula. Vou falar assim, essa aí é eles agora me lembraram um versículo bíblico, né? Que é o Isaías 5:20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam de mal, né? Exatamente. Vocês eram o eixo do bem. É verdade. Do bem, rapaz, olha... Se você ver as batalhas épicas que a gente travou... Mas olha, te ouvindo, não quero te cortar, mas te ouvindo, não fica claro para as pessoas que isso é uma religião? Não, calma aí. Eu vou te falar aqui os insights que eu tive a respeito disso aí. Eu lembro uma vez, nós tínhamos que fazer um seminário sobre o positivismo. Assim, primeiro ano de faculdade. E aí eu comecei a estudar o Auguste Comte, ou Auguste Comte, como queiram os mais precisos aí. E aí eu comecei a perceber que o cara era um ateu, queria eliminar a religião, colocar no lugar dela o cientificismo, que no caso era o positivismo, né? Queria levar a utopia da humanidade a um paraíso aqui na Terra. Esta era a ideia de Comte, ou de Comte, né? E aí eu percebi que o cara, ele criou uma religião. Existe uma igreja positivista no Brasil, está lá no Rio de Janeiro, existe até hoje o templo positivista. Ele criou a religião da humanidade, uma paródia com o culto católico, né? O que é a igreja católica? Imagina a igreja católica numa versão secular, ateísta. Isso é a religião da humanidade. Você sabe que ele faz isso? Ele faz isso depois que se apaixona, né? Porque ele até então, ele fica apaixonado e cria essa religião. Exatamente, coloca a amante dele lá como uma deusa, né, dessa religião, enfim, é muito interessante. Um dia eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Eu, na verdade, fiz uma pesquisa muito extensa e eu acabei perdendo. Todas as minhas pesquisas eu perdi sobre o positivismo, mas enfim. E aí eu comecei a perceber que o negócio era meio assim, olha, ciência pode descambar também para uma faceta religiosa. Dentro da minha sala de aula, tinha um cara que era o líder dos marxistas. Ele vendia livros, ele não trabalhava como todo marxista, né? A maioria deles não gostam de trabalhar, aí, o pessoal de esquerda. Ele vendia livros. Ele chegava na faculdade, colocava sua banca, livros lotados de teoria marxista. E ele, cara, ele era fanático por Marx. Eu lembro uma vez que ele disse para o professor que o objetivo dele, o objetivo de vida dele era pregar o marxismo por toda a face da Terra. Cara, é uma faceta missionária. Eu comecei a ver aquilo ali. Desculpa te interromper, aqui só para o pessoal ir pegando, né? O Georg Lukács, ele tinha uma frase assim: você não simplesmente acredita no marxismo, você se converte a ele. Essa era a frase dele. Olha aí. Então, eu comecei a ver que esse negócio de marxismo não tem nada de ciência, como eles apregoam, né?
Eles querem se diferenciar dos socialistas utópicos, né, e criar o socialismo científico, que, na verdade, é uma falsificação, é uma fachada de científico. Não tem nada, é uma pseudociência o marxismo. Mas, enfim, eu tenho alguns livros aqui, então eu mergulhei nessa área, né, e eu fazia questão, o pastor Ignaldo, o nosso semestre era dividido pelos 3 pais do socialismo, que seria Durkheim, Weber e Marx. Aí chegou no semestre, que era só Marx, eu fiz questão de tirar 10 na prova de Marx, de marxismo. E esfregar na cara dos marxistas. Os marxistas tiraram 8, no máximo 8, 7, e eu tirei 10, que era antimarxista. Então era essa linha que a gente seguia na faculdade. Mas, enfim, e falando em marxismo, tem alguns livros interessantes aqui, que cai bem aqui para a nossa temática. Marxismo e Religião, de 1916, do Heraldo. Já li. Foi um dos primeiros que eu li quando eu comecei a estudar. Já li. Muito bom esse livro também. Muito bom. Aqui eu tenho Adio Marx, só que ele vai falar mais sobre a questão da vida conjugal de Marx. Não sei se você conhece. Não, esse livro não conheço. Mas a vida conjugal dele já ouvi falar muita coisa terrível. Muito bom. As ideias de Marx, do Macklin. Esse também não. Introdução à filosofia de Marx. Esse também não. Que esse aí é marxista. Essa introdução eu já li. Eu já li, já fiz um monte de nota. Esse aí também não. De Marx a Mao Tse-tung. Deve ser muito interessante. Os Pensadores, eu não sei se era esse que você estava falando, Os Pensadores? Não. O que eu tenho é um livro do David McClellan chamado Karl Marx, Vida e Pensamento, da editora Vozes. Tá ok. Olha, para quem quiser... também o Capital, que deve ser, que é chatíssimo de ler, né? Mas para quem... Só para você saber, os meus 2 livros, eles têm pelo menos mais de 100 referências bibliográficas. Então, tanto de marxistas como de críticos ao marxismo, né? Então, assim, para as pessoas que quiserem depois continuar estudando, tem bastante lá. E é muito importante para mim, porque as coisas que eu falo, não foi eu li, eu li vários autores, inclusive, se você já leu um pouquinho do Dragão Vermelho, que você recebeu esses dias, você viu quantas referências eu tenho ali, né? Então, eu trabalho a minha parte apologética, eu trabalho muito assim, mostrando, aqui é a fonte, ele disse isso aqui. Então, eu tenho mais de 110, 120 referências bibliográficas aí. Legal. E continuando aqui, Theodor Adorno, que é do Escola de Frankfurt. Guerra de Guerrilhas de Che Guevara. Da Terra o Pio. A Revolução Russa. Quem é o autor desse Revolução Russa aí que você tem? Esse aqui é o Horácio Gonzalez. Não. Eu tenho do Richard Piper e o outro é S.A. Smith, que são 2 muito boas. A Guerra do Vietnã também. O Vietnã foi alvo do comunismo, marxismo. A Revolução Cubana. Boa, isso é bom. As 3 fontes do marxismo. Muito bom. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Esse que é quando... Isso que você falou é muito interessante. É do próprio Engels. Do Engels. Pastor Paulo, isso é muito interessante, porque tem um autor, agora não vou lembrar o nome dele, ele escreveu Rumo à Estação Finlândia, onde ele conta a história da Revolução Russa, ali com Lenin. E nesse livro ele fala o seguinte, que eles chamavam de utópicos, os socialistas que vieram antes dele, dizendo que eles eram místicos. E aí ele fala assim, e esse autor, Edmundo, eu vou lembrar, e ele fala assim, que eles eram mais utópicos do que eles eram mais místicos do que ele. Quando eu leio, você deve ter estudado, o Marx descrevendo o que é o proletariado, rapaz, foi muito charuto e muito conhaque que ele bebeu, que não é possível. Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa, né? Então eu não gosto sem pé nem cabeça. Pode falar. Stalin, problemas econômicos do socialismo na Rússia e como fizemos a revolução de Leon Trotsky. Do Trotsky.
Tá? Então, assim, a gente não está falando aqui de coisa que a gente ouviu falar, né? Existe pesquisa, existe leituras atrás de tudo que nós estamos falando aqui. Por isso que nós temos, assim, pelo menos, vamos dizer, uma competência para falar e criticar o marxismo, né? Aqui tem mais irmãos também falando, dando os parabéns e dando alguns recados aqui, né? Vou colocar aqui rapidamente para o pessoal que está assistindo a nossa live visualizar e vamos dar continuidade aqui. Interessante, pastor, você começa neste livro aqui, que eu já citei, Dragão Vermelho, o capítulo 3 inteiro é dedicado a essa temática que nós estamos falando sobre marxismo enquanto religião, tá? Ou marxismo como religião. O capítulo 3, ele tem o título de Marxismo como religião secular. Tá? O que seria uma religião secular? Existe isso, religião secular? Porque muitas pessoas não têm essa noção, né? Dessa sobreposição de ideologias, de ideias sobre a própria religião. Explica para nós um pouquinho, pastor. Então vamos lá, né? O que é o secularismo? O secularismo é uma visão de mundo onde o que existe é o aqui e o agora. É uma prática, até mais até do que uma crença, né? Mas uma prática de que esse mundo é tudo que há, né? Esse mundo é tudo que há. Ou seja, ele nega o transcendente. Então, a gente tem que ter o seguinte: o Marx, ele era materialista em termos filosóficos. O que é ser um materialista? É entender que não existe nada além da matéria, que tudo que existe é matéria. Tudo que acontece é apenas uma relação de causa e efeito dentro da matéria. Então, por isso que eu falo assim, às vezes eu vejo assim, gente, não, eu sou cristão, mas eu também acho que o Marx estava certo. Gente, então você é um quadrado redondo, me desculpa, você é um fogo frio, você é uma luz escura. Porque não dá para pegar um cara que acreditava, que escreveu, que desenvolveu uma visão de mundo, que tudo que falou era numa crença de que não existe nada além da matéria, não existe nada transcendente, e você querer trazer para dentro do cristianismo, que é completamente transcendente, que a realidade última é o que vai além da matéria. Então, o que seria uma religião secular? Ela não tem transcendência. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer aqui, né? Para não complicar muito, mas é uma religião imanente, tudo que tiver que ocorrer aqui. E ela vai ter todas as características de uma religião, mas nunca voltado para o além matéria, tudo para cá. Inclusive, o comunismo, gente, para quem não sabe, é o céu marxista. É aquela situação da história da humanidade, onde não haveria classes sociais, onde não haveria propriedade privada, onde não haveria sequer Estado, mas tudo seria de todos, coisa linda, bonita, maravilhosa, cheirosa. Esse é o céu deles. Então, é uma religião secular, ela não vai além daqui. E é muito interessante porque hoje você já começa a ter vários estudiosos que eles conseguem reconhecer isso, né? Essa questão da religião secular, que era o nazismo também. O nazismo não estava preocupado com o transcendente, o nazismo não estava preocupado com o que vinha, ele estava preocupado com o que eles iam fazer com a história, o que eles iam fazer com a humanidade. Então, era também uma religião transcendente. E aí, uma caso interessante, um dia num site ateu, alguém falou assim, que alguém foi lá e fez uma crítica, o ateísmo também já matou muita gente, basta você ver o comunismo. E o ateu se defendeu dizendo o seguinte: o problema do marxismo não é que ele seja ateu, o problema do marxismo é que ele é muito semelhante a uma religião. Então, você entender que eles eram ateus, mas não significava que era marxismo. Eu diria, eu olho assim, né? Você lê muito, aí você pega uma visão geral, eu diria até o seguinte: o homem, desde do fim da Idade Média, ele começa a se tornar o centro do universo, o mundo começa a se secularizar no sentido de aqui é tudo, e o marxismo justamente criou uma crença para substituir a crença religiosa, porque agora você vê assim, e aí a gente entender, o marxista, ele não se vê como alguém que está fazendo mal, apesar na Revolução Russa, na China, ter matado mais de 100 milhões de pessoas, eles não veem como algo ruim, porque eles se entendem
é uma religião, estou fazendo bem, estou trazendo a harmonia que foi perdida com a propriedade privada, e nós estamos resgatando, vamos acabar com as diferenças de classe. Então, ele se vê como a coisa mais linda do mundo. Exato. Você abre esse capítulo, pastor, na página 152, falando o seguinte, aliás, citando um cientista político romeno-americano, o Vladimir Tismaniano, é isso? Isso. Diz assim, olha, todos os grandes temas da religião cristã, a queda, a felicidade original, o reencontro, a expiação, o sujeito messiânico, se reencontram no mito histórico escatológico do marxismo. Então, o marxismo ele tem uma estrutura religiosa. Ele tem o Messias, ele tem uma utopia, que é aquela ideia da sociedade ideal, né? Ele tem também uma visão teleológica, que em filosofia que diz respeito ao fim, ao objetivo. O objetivo do marxismo é aquela sociedade, aquele paraíso na Terra governado sem a propriedade privada, governado pela comuna, sem a propriedade privada. Esse seria, assim, os piores males. Não, vou numerar aqui para você. No lugar de Deus, ele põe a matéria. Sim. Né? Então, assim, inclusive, o Lenin tem uma frase que ele fala assim, que a matéria é a força por trás de tudo que acontece, que a matéria é a criadora do universo. Ou seja, se autocriou. Então, eu tenho que pôr alguma coisa no lugar. Aí, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, o marxismo não tem. O que é? Porque as pessoas precisam se perguntar isso. O que é o ser humano para o marxista? Para nós, a gente sabe, o ser humano não é um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Para ele, não. Ele é apenas um ser social resultado dos seus relacionamentos sociais. Só isso. Então, ele inclusive, você fala assim, que ele é o homem econômico, porque toda a visão do Marx é que o homem é um ser que produz, só isso. E, parece piada, gente, mas o Engels, que era o comparsa do Marx, o Engels tinha um livro chamado Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem. Exato, então, exato. Não tem? Então ele diz isso. Então, para você entender, o que é o homem? Para nós, um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Para ele, o homem é simplesmente um ser social que se tornou homem trabalhando. Terceiro, o marxismo tem um Éden? Tem. Você já deve ter, inclusive, nas ciências sociais, você estudou isso. Modo de produção, sociedade primitiva. O que era o modo de produção, sociedade primitiva? Era um período da história humana em que ninguém era dono de nada, todo mundo era dono de tudo. Né? Inclusive das mulheres, gente, porque no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, o Engels ele fala que nesse período não tinha esse negócio de casamento, por quê? Porque não tinha propriedade privada. Todo mundo era de todo mundo, entendeu? Isso era o Éden, que inclusive esse Éden serve de base para o futuro. É assim que o marxismo vai restaurar isso. Quarta coisa, o marxismo tem uma queda? Tem. Qual é a queda? Qual é o pecado que deu origem a todos os pecados? A propriedade privada. Dentro do marxismo, a grande desgraça da humanidade é o fato de alguém dizer essa terra é minha, esse cavalo é meu, esse boi é minha, essas galinhas são minhas, essa casa. O fato de você ter propriedade privada é a grande desgraça da humanidade. Bom, mas aí, assim, então, da onde vem o mal? O mal vem não vem do ser humano que pecou contra Deus e se alienou de Deus. O mal é o quê? É o sistema que o homem criou, esse sistema baseado na propriedade privada que precisa de ser destruído para que tudo fique lindo e maravilhoso. Como é que nós vamos... Quem é o responsável como é que nós vamos redimir a humanidade? Através da revolução. Nós vamos destruir esse sistema e trazer outro. Quem vai ser o agente disso? Aí, como eu falei, se você lê o Marx falando dos proletários, hoje, até um marxista com 2 neurônios, ele vai ter vergonha do que o Marx escreveu do proletário. Porque qualquer um sabe que proletário... Gente, proletário, o cara quer trabalhar, ter aumento de salário, participação de lucro, jogar o futebol dele no final de semana, ir para a igreja, estar com a família, ele não quer fazer revolução.
que quer fazer revolução, quem quer fazer revolução, gente, são esses fanáticos religiosos da sua classe aí que quer pregar o Marx para o mundo inteiro. É isso que ele quer. Eu tenho uma frase, para mim, um dos melhores... Oi? Esses fanáticos religiosos, eles têm um mosteiro chamado faculdade, chamado... porque são os intelectuais. Os intelectuais. Mas deixa eu falar assim, tem uma... teólogos dessa religião. Mas eu vou falar outra coisa agora que você me lembrou aqui, uma frase que eu falo muito, né? Mas eu vou falar assim, uma frase do Alain Besançon que eu acho perfeita. Ele fala assim, que o proletário, ele nunca dominou nada. Quem domina é a seita ideológica que diz falar no nome dele, né? Mas tem uma frase que eu falo assim, que as universidades, elas são o campo missionário, a igreja e a agência missionária dos marxistas. Então, ele é o campo missionário porque ele faz atualmente lá. Ele é a igreja porque é lá que ele alimenta a sua fé. E ele é a agência missionária que é lá que ele manda. E, por fim, a escatologia marxista é o comunismo. Só para as pessoas entenderem, o socialismo ele seria um período intermediário em que o proletário, você teria uma ditadura do proletariado, né? Aí, gente, aí onde eu falo, gente, não dá para você perceber a malignidade disso. Vou falar assim, essas pessoas, quando elas falam de democracia, você acha que eles estão falando sério? Vamos pegar aqui, não quero entrar muito, mas se você faz parte de um partido chamado Partido Comunista, né? Seu partido é declaradamente comunista, dentro do comunismo, uma das ideias gerais é a ditadura do proletariado, que é o processo para atingir esse estado perfeito, que é uma ditadura. Como é que você acha que eu vou acreditar em você quando você fala que você quer democracia, gente? Se na raiz do que você acredita tem uma ditadura ali, né? E, por fim, a escatologia é essa. O socialismo ele ainda é um período imperfeito em que há alguma propriedade privada, em que há Estado, em que há classes sociais, mas que, através dessa ditadura tão linda, maravilhosa, bondosa, ele vai levar ao Estado perfeito quando você não tem mais Estado, você não tem classe social, você não tem propriedade privada, mais ou menos aí. A gente vê essas coisas assim, e é óbvio. Sabe que eu fico mais assim, aborrecido? Você pega um livro tipo O ABC do Comunismo, do Nikolai Bukharin. Ele pega, fala as coisas que você olha assim, meu Deus, quanto absurdo que esse homem escreveu. Mas só que esse livro você estuda na universidade e você tem um prefácio escrito por um professor universitário que também é líder de um partido político e que ele defende tudo que está lá e que defende, inclusive, o silenciamento, a supressão de quem pensa o contrário. Então, você começa a ver essas coisas e você entende que você não está lidando com uma visão política do mundo que pode estar certa ou não, está lidando com a religião muito fanática. Esse Vladimir Tismaniano, a Romênia, a gente precisa saber, a Romênia esteve sobre o comunismo. Teve o cruel ditador lá, o Ceausescu, né, que eles acabaram matando ele e a esposa, né, porque eles fizeram a população sofrer. Mas ele nem sei se o Tismaniano ele é um cristão, mas ele vai ler, e qualquer pessoa que faça um estudo sério do marxismo e que conheça o cristianismo, ele vai enxergar que aquilo ali é uma espécie de religião. É como assim, uma coisa que a gente tem que falar hoje. Se a pessoa se diz cristão e aceita as bases marxistas, eu falo assim, ou ele não sabe o que é cristianismo, ou ele não sabe o que é marxismo. Um dos dois ele não sabe, né? Um dos dois ele está ali redondamente enganado, porque é óbvio que você tem ali uma visão de mundo. Toda religião tem uma visão de mundo. Você tem ali uma visão de mundo que ela se choca de frente com o marxismo. Eu falo assim, marxismo e cristianismo não são água e óleo que se misturam. São luz e trevas que se repelem. Elas não podem estar... Você não pode crer na Bíblia, que diz que tem um Deus, e crer no marxismo, que diz que não tem um Deus. Você não pode crer na Bíblia, que diz que o homem é mais semelhança de Deus, e crer no marxismo, que diz que o homem é uma simples ser social. E daí por diante. Você não pode. Você crê num, você crê no outro. Mas, agora, deixa eu falar assim, apesar de ter matado mais de 100 milhões de pessoas,
Quando vai para a universidade, eles vendem isso na embalagem do todinho, gente. Aí as criancinhas tudo ali, inocente, ficam tomando aquilo. Eu gostei dessa expressão, embalagem de todinho, no seu livro. Inclusive, está nesse livro aqui. Pastor, hora do merchan agora, tá? Tem um irmão aqui perguntando aonde que ele consegue comprar os seus livros. Então, vamos lá. O meu trabalho, eu dou o nome dele de Missão Atenas. Meu trabalho é apologético, tá? Então, você pode entrar na minha loja missãoatenas.com.br, se der, até coloca aí, se puder colocar no chat aí, loja missãoatenas.com.br. Inclusive, se você comprar os 2 livros, você tem um desconto lá, e tem os meus demais livros lá. Aí você pode também me seguir no meu canal, que é Missão Atenas, e eu tenho um site chamado Missão Atenas, que está muito defasado, tem que melhorar bastante coisa, a gente está vendo isso aí também. E aí me seguir nas redes sociais, inclusive Instagram, Missão Atenas, ou o Instagram, Ignaldo Hélio. Então, você pode me seguir. Eu chamo a atenção porque é tanta coisa para falar e a gente não consegue falar tudo. Até gostei muito, pastor Paulo foi muito feliz de colocar um tema, né? Porque esse aqui vai longe. Deixa eu falar uma outra coisa aqui antes de discorrer, né? Mas eu falo assim, é muito bom a gente pegar esse foco. Para você ter ideia, aí você fala assim, não, pastor, Ignaldo inventou esse negócio de marxismo na religião. Tem uma editora chamada Avis Rara, que ela me manda os livros dela. Tá aqui, Racismo Woke. Como a militância traiu o movimento antirracista. Essa editora aqui, ela não é uma editora cristã, ela é mais libertária. Então, você vai encontrar livros nela, inclusive, que criticam a reunião. Esse autor aqui é um negro americano, que ele luta contra o racismo, que a gente sabe que o racismo, principalmente lá, é uma coisa muito forte, mas que ele vai descrever essa woke aqui, que é todo esse feminismo, gaysismo e o racismo também que eles têm lá, como uma religião. E ele, gente, você vai começar a ler o livro, ele é mais ou menos um crítico da religião. Mas ele pega e faz uma comparação muito boa. Ele fala assim, eu não estou dizendo que eles são como a religião. Eu estou dizendo que eles são uma religião. Então, deixa eu dizer assim, o marxismo é uma religião. Inclusive, você leu essa situação do Tismaniano, mas desde que eu comecei a estudar, eu me deparei com um trecho, né, um texto de um marxista peruano, acho que é José Carlos Mariátegui, que ele fala com todas as letras, né? Ele fala, você deve ter até destacado aí, ele fala assim, eles podem até criticar a religião, mas ele fala assim, sabe qual é a força? A força do marxismo é a religião. Nós somos uma fé religiosa. Então, é óbvio, qualquer pessoa que tenha um pouco de juízo sabe que é. Vamos lembrar assim, e você estudou, você sabe muito bem, o século XIX, a religião era uma coisa, digamos assim, mal vista. Tudo era científico, né? O próprio espiritismo, eu sou científico, não sou uma religião, sou a ciência, porque dava aquele glamour. Aí já vem outro insight aqui que eu preciso falar, é um glamour, eu sou científico. E então, o Engels também, para pegar essa pecha, não, nós estamos saindo do socialismo utópico, estamos indo para o socialismo científico. Agora, deixa eu dizer aqui para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes aqui, deixa eu dizer uma coisa, 1930, o Hitler disse o seguinte, lembre-se que ele subiu no poder em 1933. Em 1930, o Marx disse o seguinte, a certeza que eu tenho da nossa vitória é que as nossas ideias já estão nas universidades. Então, eu quero dizer o seguinte, aquelas coisas horríveis que a gente hoje olha no nazismo e acha aquilo absurdo, aquilo estava sendo defendido nas universidades e aquilo estava na lei do país. Quem fez o que fez lá não estava fazendo coisas ilegais, estava fazendo coisas legais, aprovados pelo próprio Estado. Então, Estado e universidades não definem as nossas crenças. Estado e universidade não definem crenças, não definem quem somos e como nós temos que ver o mundo. Quem nos deu a lente para ver o mundo foi Deus. E nós temos, então, que nos aprofundar no que as Escrituras dizem, porque, como disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, por aí que a gente tem que ir. Bem, muito bom. O pessoal está gostando aqui da live, viu, pastor?
Já que o marxismo é uma religião, ele precisa de um profeta. E todo falso profeta, ele tem falsas profecias. O marxismo também teve suas falsas profecias. Né? No panfleto que ele iniciou a sua cavalgada aí pelo mundo, Marx, né? Lá no... Como é que chama? Manifesto do Partido Comunista, ele vai fazer algumas previsões. Primeiro, que o marxismo, a revolução iria acontecer em países industrializados. Por quê? Porque era a superação do capitalismo. O capitalismo iria, com o tempo, sucumbir, o proletariado iria tomar o poder e iria fazer a revolução e implantar ali o socialismo. Mas aonde que vai acontecer pela primeira vez a revolução? Num país agrário. Não tinha nada de capitalismo. Nada de capitalismo. Então, isso é uma falsa profecia. São falsas previsões. Né? Essa ideia de querer colocar o marxismo como científico, né, com leis inexoráveis, leis certas, né, acabou demonstrando que ele é uma pseudociência. E outra coisa, o marxismo... como uma pseudo-religião também, né? Uma falsa religião também. Uma falsa religião. É um falso messias, tá? Esse messianismo todo é falso. E ele também tem uma metanarrativa, né? Para quem não sabe, metanarrativa em filosofia é uma narração abrangente. É o que a gente chama de cosmovisão, né? Uma cosmovisão. Ele tem uma cosmovisão, como o pastor disse, uma visão de quem é o homem, de quem é Deus, como você deve se comportar na sociedade. Aliás, o marxismo ferrenho mesmo, o ortodoxo, ele tem uma doutrinação. Você tem que crer, você tem que acreditar no partido, você tem que ter esperança que o partido sempre vai levar a uma boa sociedade, uma sociedade ideal. Então, todos esses elementos que existem na religião é presente no marxismo. E aí, como toda falsa religião, ela também produz suas seitas. E aí nós temos seitas diversas no marxismo. Por exemplo, vou citar uma aqui, o nosso conhecido PT. O PT, ele é fundado na década de 80 nos porões da Igreja Católica, já com essa mentalidade messiânica. Lembra que o catolicismo que existe no Brasil é um catolicismo advindo de Portugal. E em Portugal tinha aquele mito do sebastianismo, né? Que era o messianismo português. Olha... Dom Sebastião ia voltar, né? Ele vai voltar e vai implantar o reino feliz. Todos nós seremos felizes para sempre. E aí nós vamos ter aqui arrebentos, né, de canudos, do contestado, vários tipos de messianismo, sempre na tutela da Igreja Católica, sempre na tutela de católicos, talvez não da Igreja Católica, mas de católicos, né? E na década de 80, a Igreja Católica, ela ajuda a fundar o PT, ainda com essa ideia messiânica, de que esse partido ele vai trazer a felicidade e arrumar o nosso Brasil. Ó, você sabe que eu evito e falar aqui, né? Acho que o seu público aqui é um público já bem maduro, né? E cristão, mas às vezes eu até evito mencionar essas coisas. Eu não entro, porque o pessoal acha que a gente está falando de política. E aí o pessoal já fica ali melindroso. Estou dizendo que eu estou certo nem errado, mas é minha forma de proceder. Mas tem uma gravação do Lula que ficou famosa, que ele está num avião, e ele fala o seguinte, que ele só conseguiu ser eleito por causa da Igreja Católica e dos estudantes. Então, veja só, foi isso realmente o que aconteceu, né? A Igreja Católica com a teologia da libertação, que nada mais é do que um casamento Frankenstein entre a teologia e o marxismo, né? Conseguiu ali, e os estudantes. Então, toda essa revolução cultural que aconteceu no Brasil, toda essa apresentação dessa visão de mundo como algo bom né, e que vai trazer a sociedade maravilhosa e perfeita, tudo isso é um resultado do que aconteceu lá. Então, você resumiu aí muito bem. E a minha revolta, né? Porque aí daqui a pouco você tem a CNBB, porque a CNBB foi reduto disso aí, porque eles estão aprovando o aborto. Gente, desculpa, você não sabe quem eles são?
É um bando de inocente. Então, às vezes fica assim, gente, no livro Marxismo Selvagem, que ele é muito assim contundente, né? Eu falo assim, gente, ingenuidade não é virtude. Isso é o quê? É ingênuo? Não sabe o que o marxismo fez? Então o pessoal fica, às vezes, se fazendo aí de vítima, a gente apoiou e agora estão aprovando um monte de coisa. Gente, o que nós estamos, inclusive, olha, isso aqui você precisa falar, mas depois você vai chegar lá. O marxismo selvagem, ele vai entrar depois aqui em uma série de questões, até que você leu lá no último vídeo, até a segurança pública, gente, até a criminalidade, ela tem a raiz lá. Isso porque quando eu fiz o livro, na época eu não tinha lido um livro muito interessante chamado A Construção da Maldade, do Roberto Motta. Gente, é um livro assim, fantástico para você ver como que a ideologia ela tem, inclusive, sido responsável por essa criminalidade, que o criminoso deixa de ser criminoso. Você sabe, só que, pastor, ele fala tem outro ainda, tem um outro, bandidolatria também. Bandidolatria, mas tem um outro que tem uma frase que é o Roberto Motta, que ele fala que ele tinha um capitão da brigada, acho que chamam brigada lá no sul, né? Que ele proibiu que não era mais chamar de bandido, era para chamar pessoa em risco social, né? Então, olha lá, vamos atrás daquela pessoa em risco social. Até você falar isso, o cara já foi embora, né? Difícil, né? Não, Bom, essa live a gente poderia fazer ela por mais tempo. Dá uma. O pessoal está cobrando aqui, hein? O pessoal está cobrando. Se você se interessar por mais algum tema aí, pode chamar, a gente está aí para isso. Sim, claro. Deixa eu continuar aqui no seu livro. Aqui você falou uma coisa que me chamou a atenção. Nossa, eu tô lendo aqui, eu tô com um monte de coisa na cabeça que eu queria citar, gostaria de citar aqui, eu acho que eu não vou ter tempo, para não ficar tão enfadonho. Marx e Engels atribuíram um caráter inquestionável às suas afirmações. Em sua mente, eles não formularam teorias passíveis de averiguação e refutação. Isso aqui é importante, por quê? Porque o marxismo ele posa como científico. E a gente sabe que uma das características para uma teoria ser ciência, ela ser falseável. Essa é a teoria de Karl Popper. Ela tem que ser falseável. Ela tem que ser refutável. E o marxismo não é refutável. Por quê? Você falou muito bem aí sobre a questão dos intelectuais, né? Quando eles começam a ver a questão, como Marx falou sobre os proletários, eles começaram a ver que as previsões de Marx não deram certo. O que eles fizeram? Revisionismos. Na faculdade, eu lembro que o lema era, olha, isso que vocês veem em Cuba, isso que vocês viram na União Soviética, não é o verdadeiro marxismo. O verdadeiro marxismo ainda não foi implantado. Caramba! Os caras implantaram em diversos países, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, China, todo aquele complexo europeu ali, próximo à Rússia, onde virou a União Soviética, países da África, e nunca deu certo. Quer dizer, os caras sempre estão tentando, reformulando, mas nunca esse bendito desse marxismo consegue fincar raiz em alguma terra aqui do nosso planeta Terra, pelo amor de Deus. Isso é utopia, revisionismo. E sabe o que é isso, pastor? Algo que acontece muito nas seitas. Que é uma questão psicológica. Deixa eu ver se eu lembro aqui a nomenclatura. Dissonância cognitiva. Isso é dissonância cognitiva. É quando a realidade não se adapta às suas ideias, aquilo que você tem como ideal. Então, há um conflito, então a pessoa tenta arrumar esse conflito na mente dela, negando a realidade. É isso que os marxistas fazem. E isso é um conceito de religião, isso é um conceito de seita. Tem uma matéria, eu não vou ler, mas eu deveria ler, porque é uma matéria excelente. Ela é da Gazeta do Povo, escrita por Fernando Martins. O título é Lula está transformando o PT numa seita religiosa em que ele é Deus. Essa matéria, ela é excelente. Todos deveriam ler essa matéria, porque mostra como que esse aspecto messiânico foi emplacado na figura do Lula.
Lembra que o Lula falou que ele não era mais uma pessoa, mas ele era uma ideia? Uma Exatamente. ideia. Que mesmo se ele morresse, essa ideia iria continuar? Assim, são os mitos, né? Eu tenho uma matéria que eu escrevi, hoje está lá num blog chamado Movimento Influenciar, né? Que eu tenho trabalhado nesse sentido, Movimento Influenciar. Quem quiser também ver muita coisa minha, inclusive jornal, né? É só entrar lá no site do Movimento Influenciar. Mas tem um texto que um dos que eu gostei de escrever, chama-se O Mito do Lula Pobre, né? Porque o Lula ele tem declarado, real é outra história, mas declarado tem 8 milhões. Mas a visão que as pessoas têm dele é do operário pobre. Então, por que o Lula serviu muito bem à causa marxista? Porque assim como o Jean-Jacques Rousseau tinha o mito do bom selvagem, o Marx e o Engels eles criaram o mito do bom proletário. Então, o que é o mito do bom proletário? Todo proletário é bom, todo proletário ele é puro, o ruim é o burguês. Então, é um mito tão tonto na coisa. Ó, só falar aqui. O George Lukács, que era um cara assim de uma conhecimento, uma mente muito grande, um intelectual, né, de grande porte, húngaro, ele dizia que a ciência burguesa não tinha nenhum valor, a cultura burguesa tinha que destruir essa cultura burguesa para implantar a cultura proletária. Bom, gente, o que é a cultura proletária? Porque o George Lukács era filho de banqueiro milionário. Eu queria ser proletário igual ele, né? Então, assim, eles criaram uma idealização do proletário, a classe redentora, eles são puros. Você lê o Marx... E olha, sabe qual é o problema? Às vezes, eu faço algumas afirmações, o pessoal diz, isso aí você inventou. Não, gente, o pessoal tem que ler Marx. Eu fui lá no Vejam Só, aí eu escrevi lá, né, que o Marx ele disse que o comunismo começa com ateísmo. Aí a pessoa escreveu lá embaixo, isso aí se inventou, isso aí não está não. Não, gente, está lá. O Marx tem os primeiros escritos dele, que são os manuscritos econômico-filosóficos, e lá ele fala com todas as letras. O comunismo começa com ateísmo. Então as pessoas precisam entender que ele era um ateu. Aliás, eu vou falar aqui para você, gente. O Marx, ele não era um ateu. O marxismo não é ateu. O marxismo e o Marx, eles são antiteístas. Qual a diferença? O ateu é aquela pessoa que diz assim, eu não creio em Deus. Você crê? Tá bom, se você crê, se é bom para você, tá bom. Você é o ateu, ele não crê. Agora, o antiteísta não. O antiteísta enxerga a religião como algo ruim, algo que precisa ser extirpado. O modelo moderno que nós temos do antiteísmo é o Richard Dawkins e os 4 cavaleiros lá do ateísmo, são Harris, Christopher Hitchens. Ateísmo militante. Eles são militantes, eles são um ateísmo militante. O marxismo também é ateísmo militante. Só que o que acontece? As pessoas precisam entender o seguinte, e aí no livro eu vou falar sobre isso. Existe o marxismo, ele vem como destruição da religião, ou ele vem como sedução da religião. Então, o que é missão integral, o que é teologia da libertação, tudo isso é sedução da religião. Você, inclusive agora, como eu falei, eu não gosto de falar muito nessa... Assim, entrar diretamente na política, o pessoal pensa que a gente é político, né? Ou assim, se você não concorda com esse monte de coisa, tá aí, você é bolsonarista, hoje tem isso, ainda pior ainda, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é óbvio que a visão de mundo que esse povo tem, declare ou não, é uma visão de mundo que vai, de alguma maneira, se opor a tudo aquilo que diz religião. Então, o que você tem hoje na prática? Você tem gente querendo tirar, proibindo a leitura de Bíblia e orações nas câmaras, querendo tirar da Constituição de Deus a frase sobre a proteção de Deus, querendo tirar das notas Deus seja louvado, querendo proibir, inclusive, trabalho evangélico em presídios. Então, é o que eu digo, todo socialismo ele está em guerra contra o cristianismo, ou de forma declarada, ou de forma sutil, mas ele está porque é a visão de mundo dele. Quando ele não pode vencer, o que ele faz? Ele seduz. Então, você tem hoje, dentro do próprio PT, você tem um gabinete justamente para lidar com os evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos são a maior barreira para a esquerda. Por que eles são a barreira para a esquerda? Que os marxistas culturais perceberam lá atrás, no começo do século XX. A visão de mundo cristã, ela se opõe à visão de mundo marxista. Para que eu possa realmente trazer a revolução como tem que trazer, eu preciso mudar a mentalidade. Isso leva tempo.
isso dá trabalho, isso requer sutileza. Então, é onde está aí. E vai trabalhando aos pouquinhos, vai trabalhando e todas essas ideias, né, vão lá na corrente. Aí você está na a ocupação de espaços, você tem gente com esse pensamento em tudo quanto é lugar, não é só na política, em todos os órgãos possíveis. E aí, você vai para a universidade já diz, universidade, significa que você deveria ter um monte de ideia diferente, mas não é isso que aconteceu. O professor Jean-Marie, esse que era professor emérito da PUC, ele falava, olha, eu encontrei mentes muito mais abertas nas igrejas evangélicas do que nas universidades. As universidades já criaram dogmas que você não pode contradizer aquilo de maneira nenhuma sem ser escrachado, sem ser realmente ofendido ou muitas vezes anulado. Então, a gente está fazendo tudo isso aqui... Então, isso, pastor, desculpa te cortar, é sintoma de seita. Isso é sintoma de seita. Você não ter diálogo, porque o outro não quer te ouvir. Porque ele já tem a verdade. É essa que é a grande questão. Ele já tem a verdade. Para que eu vou te ouvir se eu estou certo? Não, mas então, não há pluralidade de ideias, não há diálogo. A universidade não é mais universidade de ter uma diversidade na união, né? É a Inquisição já. Virou Inquisição. Já é uma Inquisição, exatamente. Não, mas deixa eu lhe falar. Eu quando falo isso, que você leu no livro, que ele não aceita divergência, isso está lá no primeiro livro que eles escrevem, que é o Manifesto do Comunista. Lá ele fala com todas as letras, ele termina dizendo assim, nós não aceitamos nenhuma crítica com base ideológica, filosófica ou religiosa. Então, assim, em outras palavras, eu estou certo e acabou. O Engels, no enterro do Marx, chegou a dizer o seguinte, assim como Darwin descobriu as leis da biologia, o Marx descobriu as leis da história. Ou seja, para eles, não é isso que eu tento trazer para as pessoas. Por que eles são tão aguerridos? Porque eles se veem salvadores, eles se veem instrumentos de transformação social, eles se veem messias, se veem proclamadores. Exatamente, salvadores. Isso aí. Aliás, duas pseudociências, né? Marxismo e darwinismo. Né? Darwinismo. Eu não estou falando evolucionismo, porque evolucionismo tem várias nuances aí. Mas o darwinismo, ele é uma pseudociência. Ele não é falseável. Ele não é falseável também. Então, eles sempre estão dando explicações. Mas não foi provado aquela previsão de Darwin de que haveria um elo entre todas aquelas espécies nas camadas geológicas. Aí, quando você vai para as camadas, o que você vê? São saltos. Aí, o que os darwinistas fazem? Não, mas pera um pouquinho. Esse salto é evolucionista. É que é o seguinte, Darwin, ele previu assim, mas, na verdade, evoluiu. Só que a gente percebe nas camadas um salto evolucionário ou evolutivo. Cara, como é que você vai falsear uma coisa dessa? Como é que você vai dizer que não? Cara, isso não é ciência, isso é pseudociência. Quem entende um pouquinho de metodologia científica, né, estudou um pouquinho, sabe muito bem, isso não é ciência. Então, darwinismo, é por isso que Marx gostava muito de Darwin, né, porque os dois andavam de mãos junto, dois falsos profetas. Né? Você sabe que criaram... Só porque o darwinismo também, pastor, é uma visão de mundo. É uma visão de mundo, com certeza. Mas eu falo assim, inclusive, você deve ter estudado dentro dessa coisa. Você tem uma progressão, você tem uma mistura do darwinismo com o marxismo, quando você fala da evolução dos modos de produção, que começa com o modo de produção sociedade primitiva, depois você tem o modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudalista, modo de produção capitalista, socialista e comunista. Então, ele já fazia uma revolução dos modos de produção de maneira que você, no final... Porque você sabe que eles tinham as duas ideias. Uma ideia de que, naturalmente, o mundo se tornaria comunista, era evolução, era inevitável, ou algumas vezes falava de uma interferência violenta, que a violência também tem raiz ali, né? Uma interferência violenta, revolucionária, para trazer essa nova existência. Esses saltos aí, né? Os saltos
evolucionista, você tinha que ter ali mais ou menos indo por esse Interessante. caminho. Interessante que na faculdade eles explicaram, os professores que eram majoritariamente marxistas, explicaram, né, tudo essa evolução, esse processo do socialismo para o comunismo e tal. Aí eu fiz uma pergunta, falei assim, professor, explica uma coisa, beleza. Chegou no comunismo, aí vai ser, assim, as mil maravilhas, não vai ter nenhuma revolução, ninguém vai se levantar, ninguém vai ter ganância, ninguém, assim, o ser humano vai ser transformado, por quê? Porque, por natureza, o ser humano, ele é mau, ele é ganancioso. Isso é uma proposta do cristianismo. Cristianismo judaico-cristão, é uma ideia judaico-cristã, né? Quer dizer que, na era do comunismo, o ser humano vai ser transformado. Me explica isso aí. Ele falou assim, nessa parte Marx não falou mais nada. Ele só falou que vai chegar no comunismo, mas não falou como que vai ser esse comunismo nessa era. Eu falei assim, poxa, não, me ajuda, né? Me ajuda a ser marxista, professor. Quer dizer, os caras, eles nem sabem o que eles... É uma religião. É uma religião, de fato, com crenças, com esperanças, com utopia, com dogmas. Com fracasso, dogmas. E com inquisição também já, né? Com muita inquisição. Opa! Os discordes. Muito bom lembrado, pastor, porque essa é a segunda parte do seu capítulo, onde você vai falar por que o marxismo é religião. Aí eu quero dividir em duas partes. Primeiro, a primeira parte, nós vamos falar aqui sobre a perseguição do marxismo, dos comunistas, contra as religiões estabelecidas, né? Porque como nós estamos tratando aqui, o marxismo ele não é ateísta em si, ele é, sim, antiteísta, portanto, ele rivaliza com outras religiões. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro sobre essa perseguição sangrenta que eles fizeram, aonde o marxismo é implantado, a perseguição contra qualquer tipo de religião. Não é só o cristianismo, mas qualquer tipo de religião. E, na segunda parte, vamos falar aqui que você toca uma coisa interessante. Tem dois subtítulos aqui, que é O culto a Lenin na Rússia e Um mito embalsamado. E aí você termina o seu capítulo. Tá. Vamos falar, então, um pouquinho sobre isso. Eu quero começar, pastor, lendo aqui um site falando sobre a Igreja Ortodoxa Russa. O site chama Rússia Beyond, ou Beyond, uma coisa assim. E ele vai falar como, deixa eu ver aqui, como a Igreja Ortodoxa Russa sobreviveu a 70 anos de ateísmo na Rússia. Tá? Esse é o título. Tá? E aí, ele inicia, tem uma parte do artigo que ele inicia falando o seguinte, olha, adorar qualquer Deus é uma necrofilia ideológica, escreveu certa vez o líder bolchevique Vladimir Lenin a Maxim Gorky. Em outubro de 1917, os bolcheviques, ateus marxistas radicais, tomaram poder, esmagar a religião em geral, e em particular a ortodoxa, era a parte central de seu programa. Mas os bolcheviques nunca proibiram a igreja totalmente, apenas a oprimindo. Para começar, eles privaram os padres do direito de votar e fecharam diversos mosteiros e catedrais. O patriarca Tikhon, acho que é Tikhon o nome aqui, confrontou o poder. Em 1918, ele condenou os ímpios, não mencionando diretamente o governo, mas escrevendo sobre os poderes que prometeram estabelecer o direito e a verdade, mas mostram somente a violência a todos, especialmente a Santa Igreja Ortodoxa. Em 1922, Lenin ordenou o confisco de objetos de valor da igreja em toda a Rússia, sob o pretexto de ajudar os famintos. Os confiscos violentos levaram a conflitos. Agora, preste atenção. Cerca de 2.000 padres e outras pessoas que buscavam proteger as igrejas foram fuzilados. Segundo o historiador Alexei Meglov, os bolcheviques prenderam Tikhon. E até sua morte em 1925, o patriarca continuou a ter relações conturbadas com os bolcheviques. 2.000 padres fuzilados. Tá? Isso é só um exemplo para introduzir esse tema aí, que já estamos caminhando para o final da nossa live,
para que o pastor possa aí discorrer sobre isso. Por que o marxismo odeia a religião? Porque ele é uma religião. Inclusive, esse é um dos capítulos do marxismo selvagem, né? Porque o marxismo odeia o cristianismo, né? Porque ele, assim, não tem o dois bicudos não se beijam, dois absolutos não se beijam. Ou o marxismo é verdade, ou o cristianismo é verdade. Então, um dos dois tem que ser eliminado. Eu até diria assim, se você quiser ver algo que mostra a perseguição, no YouTube tem sobre uma comunidade menonita em Curitiba, chamada Whitmarson, com W, Whitmarson, né? E lá tem um documentário pequeno, uns 15 minutos, e eles eram menonitas. Menonitas é um grupo cristão ligado aos anabatistas, lá do século XVI, e que eles vão contando, tem vários deles ainda idosos contando, que eles tiveram que fugir de lá, porque o fato de ser cristãos e proprietários de terra era pior ainda, né? Tinha que sair de lá correndo. Mas isso aí você vai olhar, qualquer coisa que você leia. Por exemplo, a gente pega vamos pegar aqui o clássico. Você pegar a Coreia do Norte hoje, se você tiver uma Bíblia na mão, toda a sua família vai para os campos de morte, que aqueles campos lá são campos de morte. Então, é proibido qualquer crença. Então, você tem que entender isso. Ele é uma religião totalitária, não admitimos rival, porque nós somos a verdade absoluta. Aí, também vou chamar a atenção. Um dos títulos, um dos textos que eu tenho no Marxismo Selvagem, se chama A Grande Mentira. O que é a grande mentira? É quando você quer comparar capitalismo com marxismo. Desculpa, você está falando de duas coisas de natureza bem diferentes. Você está querendo comparar um computador com um pé de alface. São duas coisas bem diferentes. O capitalismo é mercado livre, é como ganhar dinheiro, é isso aí, né? Agora, marxismo não, é visão de mundo. E o mais correto seria você comparar o marxismo com o islamismo, porque ambos são totalitários. O islamismo é totalitário, porque ele se entende como verdade religiosa absoluta, sob a qual todas as demais questões têm que estar sujeitas, e o marxismo se vê também como verdade absoluta. Eu falo assim, o islamismo é uma visão religiosa totalitária, sob a qual tudo tem que estar sujeito, inclusive a economia. E o marxismo é uma visão de mundo onde tudo tem que estar sujeito, inclusive a religião. Então, assim, esse absoluto, ele não permite que outra crença esteja lá. Aí você tem, gente, aí onde eu falo que essa geração nova que fica bebendo comunismo como se fosse todinho, nunca leu Torturado por Amor a Cristo, que é um pastor romeno, Richard Umbra, em cadeias comunistas. Tem, inclusive, o vídeo do que, como foi a coisa. Nunca leu Torturado por Sua Fé, nunca leu do Armando Valladares, que era um católico lá em Cuba, né, contra toda esperança. Nunca leu material da Voz dos Mártires, Contrabandista de Deus, do irmão André, da Portas Abertas. Nunca leu essas coisas, porque lá você tinha todas as atrocidades. O Richard Umbra até fala assim, olha, eu até entenderia se eles tivessem prendido os pastores e padres alegando que eles eram espiões, mas você tinha uma zombaria da religião contínua. Ele fala que ele era diabólico. Ele conta a história de que eles pegavam os prisioneiros cristãos e batizavam eles nas fossas. Se batiza aí, você não é cristão? E afundava eles nas fossas. Você tinha zombaria aberta. Não precisava ir muito, né? Você tinha o Samora Machel, lá, que fez a revolução de Moçambique, que conta uma ocasião assim que ele manda eles fazerem uma oração, pedindo o Pai Nosso, quando chega na hora do Pão Nosso cada dia nos dá hoje, para aí, fica esperando o pão. Não veio. Aí ele manda os homens dele entregar o pão, quem dá o pão para vocês sou eu. Então, quer dizer, essa guerra contra Deus, ela está no cerne do marxismo. Eu pergunto aqui, por que a Coreia do Norte tem que ser o número 1 de perseguição aos cristãos, que é o número 1 de perseguição aos cristãos? E isso me chamou a atenção. O que foi que o Marx escreveu? O que ele pensava? O que ele dizia que levava a esse ódio ao cristianismo? É óbvio. Nós somos os salvadores, não vocês. Vocês são enganadores, tá? Deixa eu falar assim, ó. O Marx tinha o amigo dele, que era o Ludwig Feuerbach. Feuerbach deu ali, digamos assim, as bases filosóficas do ateísmo. Então, na crença do Feuerbach, Deus não existe. Deus é uma projeção da mente humana.
Então, o homem projeta Deus. Ele tinha a famosa frase, não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem quem criou Deus à sua imagem e semelhança. E o Marx era amigo dele. E aí o Marx, como para o Marx tudo era economia, o Marx disse o seguinte, que por que o homem projetou Deus? O homem inventou Deus porque, para ele, né, como ele não tem as suas necessidades sociais devidamente preenchidas, então ele projetou uma pessoa em um lugar onde ele vai ter essas necessidades preenchidas. É uma mera ilusão. Tanto que ele fala que a religião é o sol ilusório na qual o homem orbita, enquanto ele não reconhecer que o Deus do homem é o homem mesmo. Então, para ele, o homem é o seu único Deus. Então, as pessoas precisam entender essa visão que é muito clara e que gerou todo esse ateísmo. Então, assim, esse pensamento de esquerda, ele não começa agressivo, ele começa aqui seduzindo. Quanto mais ele vai avançando em poder, quanto mais ele vai avançando em, digamos assim, em visão de mundo, ele vai conquistando. Aí deixa eu agora aqui, era um insight que veio, esqueci de falar. Pastor Paulo, a nossa mente, e você que nos escuta aqui, ela é tão contaminada pelo pensamento marxista que eu uso muito isso aqui de ilustração. Há 17 anos, quando eu vim para o Vale da Benção, dar aula aqui no seminário, eu perguntei assim para os meus alunos, qual é o maior problema do ser humano? Qual é o maior problema da humanidade? Bom, qualquer pessoa vai responder, qualquer crente vai responder. O maior problema da humanidade, o maior problema do ser humano é o pecado, né? Qual foi a resposta que eles me deram? O maior problema da humanidade é a desigualdade social. Ou seja, a mente já está, gente, já está. O Marx já penetrou assim na mente das pessoas que eles não conseguem mais ver a realidade, não conseguem ver a realidade. Então, o problema é se você é pobre ou rico. Não, o problema não é se você é pobre ou rico. O problema é que você está alienado de... O problema não é alienação econômica, é alienação de Deus. Essa é a realidade, essa é a verdade. Agora, você é cristão, você é marxista. Dos dois não dá. Exatamente, pastor. Mesmo depois, quando eu acabei a minha faculdade, terminei, eu fiz depois pós-graduação em sociologia política, né, eu continuei ainda nessa área. Mas mesmo depois que eu saí da faculdade, hoje eu consigo ver isso. Antes eu não conseguia ver. O tanto que é forte essa doutrinação. Mesmo eu sendo antimarxista na faculdade, mesmo eu sabendo de muitas coisas, ter estudado, ter todo esse processo que eu tive de combate ali direto contra os marxistas, os ateus ali, mesmo assim, depois que eu saí, eu continuei pensando com categorias de esquerda ainda. Olha, veja bem, eu nunca fui esquerdista. Eu já era apologista. Mas muitas coisas, hoje, recordando, eu pensava com categorias de esquerda. Olha como que isso aí gruda igual chiclete. Isso aí é uma amálgama. E é terrível. Agora você entende um pouquinho por que os nossos alunos pensam como pensam, né? Essa doutrinação forte. Eu que era antimarxista, saí da faculdade ainda pensando com essas categorias ainda, porque na faculdade eles não davam livros de outros pensadores. Era só pensador de centro-esquerda ou de extrema-esquerda. Era só isso que a gente tinha. Então, em todas as áreas, viu? Em todas as áreas, seja em sociologia, seja na área de português instrumental, todas as áreas, história, os autores era sempre marxista ou de centro-esquerda. Então, não tem como você não ser doutrinado, né? Por isso que se torna muito difícil você dialogar com um petista. As pessoas falam, olha, não tem como você conversar com um petista. Agora, você sabe, a mente de um petista é a mente de um sectário. É de alguém que defende uma religião. Não tem nada a ver com partido político. O PT ultrapassou o limite de partido político. Não é partido político, é uma seita, como muitos já estão denunciando, né? Mas, pastor, então, o marxismo, ele é contra o cristianismo porque ele é um rival do cristianismo. E ele dizimou milhares e milhões, né? Podemos até dizer milhões de cristãos aonde ele foi implantado. Agora, por um outro lado, ele é uma religião de adoração também. Tem os seus santos, né? Tem os seus ícones. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
No seu livro aqui, você fala sobre O Vladimir Lenin, Eles, praticamente adorado ali no seu mausoléu na não, Rússia. mas ele não sabe. Eles embalsamaram o Lenin, não enterraram. E ele ficava lá assim, não, o Lenin, né? Oh, o Lenin ali. É só você. Ó, aqui a gente nem entrou em muita coisa, mas quando você pega o 1984, né? Ele vai mostrar digamos assim, essa divinização do líder, que aconteceu com Mao Tse-tung, aconteceu com Stalin, aconteceu com Lenin, né? Essa divinização. Porque é aquilo que a gente fala, né? Se você não tem Deus, você coloca alguma coisa. Eu vou falar um outro fenômeno que a gente conhece bem, né? Que a gente conhece bem, porque o que chama a hagiografia comunista. O que é a hagiografia comunista? Ela santifica certas pessoas. O Gramsci é um, porque como o Gramsci, e olha que nem entramos nisso, Não, de jeito nenhum. Assim, o Gramsci, você sabe que ele é da geografia, até porque ele é um Marte, ficou lá 13 anos preso. Mas não precisa dizer assim, quando eles vão e pegam, por exemplo, vou aqui, agora a coisa já entrou no meu caldo, né? Quem matou Marielle? E aí você começa a ter salas de aula com o nome de Marielle, centros culturais, Marielle. O que é isso? É uma geografia que eles criam. Nome de rua, o Marighella, que foi aquele terrorista lá que matou meio mundo lá no período militar. Então, você Mas tem agora ele é negro, viu? Ele agora é negro, já escureceram ele também, né? Daqui a pouco ele também vai ser outras coisas mais, porque... exato. Então, assim... Vai ser todos. Vai ser todos, Então, você vê assim, que eles criam isso. E o Lenin, quando eu li isso, inclusive na época que eu li lá sobre ele, eu falei, não, isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Você sabe que... Aí o que acontece? O comunismo caiu lá na Rússia, hoje eles nem querem. Hoje, não pense você que... Eles hoje... lá na Rússia aconteceu com o comunismo igual com o nazismo na Alemanha, né? Para eles, meu Deus, como é que a gente estava perdido. E aí, quando chega uma hora que vamos enterrar o Lenin, chega, não acabou aquela idolatria toda, né? Que eles fizeram? Enterraram o Lenin em uma cerimônia cristã ortodoxa, né? Ou seja, aquilo é o símbolo de que tudo aquilo ali caiu, tudo aquilo foi derrubado. Mas você veja, então, assim, que o fato deles terem reservado a imagem do Lenin, a reverência com que não só eles lidaram com o Lenin, mas com o Stalin, com aqueles grandes, o Mao Tse-tung na China, era uma devoção quase religiosa. É mais ou menos o que você vê no livro de 1984, que eles tinham reverência lá pelo grande irmão, né? Exato. A questão, vamos deixar bem claro aqui, não é eles terem erguido estátuas, embalsamado, que são atos naturais. Outras esferas, outras pessoas, instituições fazem isso. Agora, a questão é a devoção. A devoção é uma devoção religiosa. Então, tudo isso você consegue juntar e você forma, né, todo um mosaico de uma grande religião. E tem até os seus apologistas também, né? Apologistas, apóstolos, pregadores, falsos profetas, e aí vai embora, né? Pastor, lembra que eu citei para você um canal recentemente de um jovem marxista lá que estava fazendo react de todos os vídeos que era contra o marxismo. Aí eu achei interessante que ele passou um vídeo do Iago Martins falando sobre aquele livro Era Marx um Satanista, né? E aí o Iago Martins fala que o livro não é preciso e tal, e realmente assim, falta algumas precisões naquela obra. Mas a ideia do livro é verdadeira e pode ser comprovada, né? Tem outras pessoas, tem uma entrevista daquele filósofo canadense, Peter Jordan, né? Peter Jordan. Ele tá com um canal de entrevistas e estava entrevistando algumas pessoas sobre esse tema. Acho que aquele é Jordan Peterson. Peter Jordan, acho que é o do... É o do E-Nerd lá. Eu também confundo. Eu fiz como Marx. Acho que é o Jordan inverti a teoria do Hegel. Inverti. Exatamente. E ele estava entrevistando um pesquisador nessa área de como que Marx, né, ele se tornou anticristão, até mesmo satanista mesmo. Ele fez peças de teatro,
falando sobre todas essas questões religiosas, tal, voltado ao satanismo. Enfim, mas esse jovem aí, ele estava analisando esse vídeo do Iago, e esse vídeo, aí ele pegou lá um mote lá, uma partezinha lá, daquela frase, onde que Marx fala que a religião é o ópio do povo. Olha como que o cara vai fazer. Ele fala que quando Marx disse aquilo, Marx não estava atacando a religião. Marx, na verdade, estava defendendo a religião contra os ataques da sociedade alemã, dos intelectuais que estavam falando que a religião era um obstáculo. Aí Marx falava assim, não, gente, não vamos acabar com a religião dessa maneira. Não é dessa maneira que nós vamos acabar com a religião, que nós vamos trazer o alívio para as pessoas. Olha o nível que esses caras chegam de apologética ao marxismo. Nós sabemos muito bem que aquela frase lá era para uma crítica. Aliás, o livro onde a frase está inserida é uma crítica a toda a sociedade, a toda a ideologia. E a religião está como uma dessas ideologias. Não, ele fala a partir daquilo que eu expliquei aqui, que era a visão do Feuerbach, que era uma ilusão. E aí, vamos supor, o contexto inteiro, ele fala, o homem jamais será livre enquanto ele não perceber que o Deus do homem é o homem mesmo. Então, assim, inclusive, aqui eu cito no texto até uma citação do Albert Camus, que não é nenhum cristão, né, em que ele fala que a única coisa que o Marx fez é tirar Deus de seu centro de tudo e coloca o homem como centro de tudo, né? Então, essa é a forma, né, de você ler corretamente. Isso aí que eu fico indignado, porque esse pessoal fica querendo... o pessoal faz isso igual Nietzsche. Gente, o Nietzsche era claramente o inimigo do cristianismo. Só você ler o anticristo que você vai saber o que ele quer dizer. Aí o cara, não, ele não era contra o... gente, desculpa, gente. Sabe, ofender sua inteligência. Então, tá bom, se você gosta do Marx, goste do Marx como é o Marx. O Marx, ele entendia que a religião era algo mal. Você sabe que hoje até, já esticamos aqui, né? Mas ele, assim, quando o marxismo ele tem o poder, como aconteceu lá, numa versão violenta, ele quer perseguir, acabar, né, com a religião. Numa versão light, na versão todinho, o que ele fala? E eu já vi debate, ele fala assim, não, a gente tem que aceitar a religião por enquanto, porque ainda não atingimos aquele nível, né? A gente não atingiu aquele nível no qual não precisamos mais da religião, porque quando aqui tiver tudo perfeito, lindo e maravilhoso, o homem vai deixar de prescindir da religião e não vai mais buscar a religião. Então, de qualquer maneira, ele entende que não existe nenhum Deus, não existe nenhum depois, não existe nenhuma transcendência. E aí onde entra, aí onde entra a sutileza. Eu tenho uma frase de um pregador aí conhecido, até conheci ele pessoalmente, em que ele fala que assim, quem fala de vida eterna são os burgueses e os religiosos, porque o que nós precisamos nos preocupar é matar a fome das pessoas, né? E aí eu coloco a citação de Jesus, falando para o povo, vocês me buscam porque comeram do pão e se saciaram. Trabalhar e não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Ou seja, a preocupação de Jesus era a vida eterna do ser humano, porque aqui a vida vai acabar de qualquer maneira, né? Mas assim, a pessoa inverte a coisa. Ele está tão contaminado pela visão marxista, porque a visão marxista é isso, esse mundo é tudo que há, é aqui que a gente tem que fazer o nosso paraíso. Se tiver que matar... Tem a história, você o Eric Hobsbawm foi um historiador marxista aí muito famoso. Bom, aliás, essa era uma das literaturas básicas do nosso curso de História na faculdade. É óbvio que ia ser o Hobsbawm. E aí um dia assim, chamaram a atenção porque ele nunca falou nada dos crimes e das mortes provocados pelas revoluções comunistas, né? E ele pega e fala com todas as letras, se tiver que morrer mais 100 mil pessoas para implantar o comunismo, vai valer a pena. Por quê? Porque para o comunismo, gente, a única realidade que existe é a social. Então, assim, as pessoas individuais não têm, ele é coletivista, não tem a sua salvação individual, sua eternidade individual, não tem isso. O que tem é uma sociedade que precisa chegar nesse estado maravilhoso. Se tiver que morrer indivíduos, qual que é o problema? Então, Hobsbawm tinha essa visão de mundo. Aí é onde a gente entender, ir lá na raiz e compreender essa visão de mundo, né?
O Resistência Apologética, ele trouxe uma coisa interessante aqui, olha. Tanto o meio batista como o presbiteriano, o meio pentecostal, ignora esta falsa religião. E aqui eu queria fazer um alerta para os apologistas, né? Falta marxismo em nossos manuais de heresiologia. Precisamos incluir marxismo, pastor. O senhor concorda com isso? 100%. Aí eu vou falar assim, tem um livro antigo, foi um dos primeiros livros de Seitas e Heresias que eu li, que é do Raimundo de Oliveira, chama Seitas e Heresias. Ele tem lá, gente, já fala do marxismo lá. Mas fora isso, eu tenho muito material aqui, né? Mas eu tenho um livrinho que foi produzido pela Comissão de Lausanne, aquela conferência para a Evangelização do Mundo em 1974. Chama-se O Cristão e o Marxista. É um livretinho de 44 páginas. Eu acho que eu tenho ele. Que coisa rica. Se você tiver, ó, isso é uma preciosidade. E lá ele fala, isso é 1980, lá ele fala com todas as letras. Os seminários teológicos precisam produzir apologética marxista. Gente, se tivesse escutado isso há 50 anos atrás, nós não estaremos vivendo o que nós vivemos. Não é que nunca foi produzido nada, mas foi produzido muito pouca coisa, porque uma das coisas que eu falo assim, né? Tem uma frase que eu uso muito de um historiador, que ele fala assim, que na história nada é, como fala, repentino. Tudo que acontece já vem lá de trás. Então, o que nós estamos vivendo hoje desse domínio do nosso pensamento já começou lá atrás. Tudo isso de ideologia de gênero que a gente tem hoje, a gente já começou 40, 50, 60 anos atrás. Por exemplo, ninguém nunca ouviu falar do Harry Hay e da Sociedade Mattachine, que eram, lá na década de 50, o líder do Partido Comunista, que era o Harry Hay, ele aplica no movimento homossexual, ele aplica toda a estratégia comunista. Então, quer dizer, o que nós vivemos já vem lá de trás. Então, se a igreja lá atrás tivesse feito esse trabalho, essa lição de casa, nós não estaremos vivendo o que nós vivemos hoje. Mais do que uma sociedade tão influenciada pela visão marxista, dói ver pastores, às vezes alguns até líderes que foram bons líderes, que foram referenciais, de repente cai lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Apostataram da fé e caíram em doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Porque o pessoal pensa que doutrina de demônios e espíritos enganadores só está na área religiosa. Na área intelectual está lá, gente. Você fala do positivismo aí, eu tenho, inclusive, no Marxismo Selvagem, o último capítulo, depois eu vou te enviar. Eu tenho um poema positivista, e eu uso esse poema positivista que chama Cruz, que ele fala da destruição da cruz, que a ciência vai acabar com o cristianismo, mais ou menos a ideia é essa aí. E que no final o positivismo morreu, o que no Brasil a igrejinha falida, lá no museuzinho, né, que ninguém nem sabe que existe, e a cruz continua sendo cantada aí, e pregada e proclamada. Mas eu mostrar isso assim, que a ideologia é isso. Você tem também espíritos enganadores, doutrinas demônios. Desculpa, vamos falar aqui. Se o cara me fala que homem não é homem, mulher é mulher, desculpa, isso aí para mim é o quê? Ciência que não é, filho. Ciência que não é. Desculpa falar isso. Se o homem diz que a mulher dá uma pancada na cara da mulher lá, quase quebra a mulher em 46 segundos, você me dizer que isso aí é ciência, defende isso aí, eu não sei o que é isso aí. Mas vamos lá, senão a gente vai longe demais. Vai muito longe. A gente apenas está arranhando, é a ponta do iceberg que nós estamos tratando. Não é a ponta do iceberg. Como eu falo, é o vento gelado que sai da ponta do iceberg. Ainda falta muita coisa para chegar na ponta do iceberg. Muito bom. Nós estamos já com 1h43, pastor, de live. O pessoal, vamos dar um tempinho para eles, vamos voltar em outras lives, tá? Tratando sobre esse assunto, porque o assunto é inesgotável. Eu só quero finalizar aqui falando para você, olha, se você quer saber mais sobre esse assunto, tá aqui o livro. Talvez os 2 livros que tratam sobre esse assunto, os melhores que tem hoje no Brasil, tá? Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia e Marxismo Selvagem. Pastor, qual que é a diferença entre os 2 livros? Do que tratam os 2? Talvez a produção diga muito sobre isso. Como a produção do Marxismo Selvagem foi a partir de artigos, insights que vinham vindo e eu ia publicando, e depois
amarrei tudo e construí o livro. Então, ele tem uma linguagem, digamos assim, mais retórica, mais linguagem de artigo, mais pulverizada. E aí o que aconteceu? Quando eu lancei esse livro, tem um amigo tem várias pessoas que foram bênção para a minha vida, que me apoiaram muito nessa caminhada, e ele falou assim para mim, ele é muito direto, ele falou assim, tem muito conteúdo aí, você tem que correr muito para falar, você precisa fazer um curso. E ele ficou acho que uns 3, 4 anos me cobrando, cadê o outro livro, cadê o outro livro? E aí eu escrevi, o marxismo, o Dragão Vermelho já é lançar a luz da Bíblia ao pensamento marxista de um modo sistemático, de um modo agora aqui já mais organizado, para que as pessoas possam ver claramente o choque entre a cosmovisão cristã e o cristianismo. Inclusive, só para falar, eu tenho 2 cursos, tá? Se vocês quiserem aprender um pouco mais, eu tenho um curso chamado Marxismo e Cristianismo e Marxismo, Cosmovisões em Conflito, tá? E tem um curso novo que eu lancei esse ano, chamado Desvendando o Marxismo. Então, ambos são cursos baratos, gente. Você vai pagar 50, 100 reais aí, vai parcelar, é barato. É só entrar lá, lojamissãoatenas.com.br e fazer os cursos, né? Maravilha. Então, você já teve as dicas aí, aonde adquirir, os livros que você deve adquirir, cursos, tá? Se você quer se aprofundar nesse tema, se essa é a sua área de trabalho na faculdade, se você está cursando algum curso, que hoje é muito difícil você ter um curso neutro, né? Até a área de exatas está sendo influenciada pelo marxismo, Matemática afro você tem hoje, filho. Meu Deus do céu. Mas, enfim, tá uma loucura, né? Faça o curso, você vai aprender muito e vai ter ferramentas para manusear na hora de evangelizar, ou pelo menos para fazer uma apologética à fé cristã onde você estiver, tá bom? Bom, vamos finalizar aqui. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, continue te usando grandemente nessa área, tá? Que a sua competência, Deus te chamou para batalhar pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos, também nessa área da cultura, da sociologia, da política, né? E o marxismo, ele transita em todas essas áreas aí. Vamos voltar a fazer outra live, tá? À disposição, eu agradeço. Um outro tema ainda sobre essa temática, mas aí com uma outra pegada aí que a gente pode trazer para o pessoal ser abençoado, tá bom? Bom, pastor, suas considerações finais aí, deixa um alô aí, o que você quiser falar, tá? Não, eu diria assim, às vezes você suspeita em falar isso, mas acho que esse assunto é urgente, nós precisamos aprender, graças a Deus já tem sido produzido muita coisa nesse sentido, e eu desafio você mesmo a estudar. Eu sei que se autorreferenciar é sempre um problema, mas é aquilo que eu falei, há uma necessidade de uma luz cristã sobre isso. Eu leio muitos livros de refutação que não são cristãos, muitos deles vão estar referidos ali, mas muitos desses não cristãos, ou que não se identificam diretamente como cristãos, eles têm a influência cristã neles. Então, vale a pena você estudar ali. Então, se prepare, tenha paciência de estudar. Eu gosto de falar muito assim, eu gostaria de dizer para você que você vai dormir com o livro embaixo do travesseiro, quando você acordar de manhã já está tudo dentro da sua cabeça. Mas isso não vai acontecer, você vai ter que ler, estudar, ouvir, algumas coisas vão ser boas, algumas não. Mas assim, eu falo até para você, muitas dessas coisas que eu falo hoje, eu duvidei, eu falei, não, acho que não é assim não, acho que a pessoa está exagerando, acho que não é dessa forma. Mas quanto mais foi caminhando, eu via que direção as coisas estão indo. Então, esse assunto é urgente. Agradeço aqui de coração o pastor Paulo Cristiano, assim, fiquei muito feliz pelo convite dele, uma pessoa assim que tem um carinho muito grande, gosto muito de... Às vezes tem pessoa que você se afina do jeito ali, eu me afino com o jeito dele, então foi muito bom dar essa iniciativa, foi muito boa, que Deus mesmo abençoe, e precisando, nós estamos aí. Quer me seguir? Entra lá nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, me tiraram do Twitter, ainda não sei porquê, mas preciso ver lá. Mas estou lá no Instagram, Egnaldo Hélio. Tá? Egnaldo Hélio, Egnaldo é E-G-U-I, é um nome meio difícil de escrever, Egnaldo Hélio, mas está lá. E siga lá,
também o Instagram do Missão Atenas, o YouTube do Missão Atenas, entra lá na loja Missão Atenas, e assim a gente vai trabalhando. Graças a Deus, muitas pessoas estão me abençoando de várias maneiras diferentes. Obrigado, pastor Paulo Cristiano, uma bênção estar aqui com você, que Deus abençoe e prospere seu trabalho aí, continue usando sua vida para a glória dele. Obrigado, pessoal que nos acompanhou, muito, muito grato aí pela audiência, pelas palavras de incentivo, Deus abençoe. Amém. E você percebeu que eu via caráter, né? Olha a cor. Não foi inconsciente isso aqui. Eu não ia falar nada, mas a pessoa vem aqui para falar e... Eu já vi o oposto, falei, já vou de azul. Muito bom. Obrigado a você que esteve conosco até agora, que prestigiou aí a nossa live, pastor Ignaldo Hélio, uma sumidade aí nessa área de marxismo à luz da Bíblia. E você que posteriormente assistirá a nossa live também, o nosso vídeo, que essa live possa enriquecer mais e mais o seu conhecimento na luta pela verdade, tá bom? Fique com Deus e até a próxima live aí sobre outros assuntos. Segunda-feira eu estarei com o pastor Alexandre Faria falando sobre bruxaria para crianças, tá bom? Até lá. Tchau.